E o quadro Na Sua Casa deste sábado vem a Francisco Beltrão. Nós estamos na comunidade de sede Galdino e nós vamos conhecer a partir desse momento a história de 3 mulheres, que aliás, parte dessa história acontece neste local onde estou, um pomar de figos que tem uma história boa por aí. Eu convido você a acompanhar a partir de agora. Vamos lá! Bom, então a gente vai começar agora a contar a história da família Rodrigues dos Santos. Elizabeth, para a gente começar a contar essa história, para a gente contextualizar a família toda aqui, nos conte como é que é constituída a família. São 2 irmãs? Teve outros irmãos? Como é? Então, nós somos eu, Elizabeth, e a Raquel, né? E entre eu e a Raquel tinha o Rubens, que é falecido já há quase 24 anos. Então, nós somos constituídos de 3 irmãos. Hoje só eu e a Raquel. Hoje a propriedade, inclusive, estão somente vocês 3. Sim, só nós e a minha filha, né? Que mora com a gente, mas ela trabalha fora. A gente já vai contar, inclusive, como a propriedade trabalha hoje, como ela se sustenta. Porque a Raquel, inclusive, também já atuava fora da propriedade, né? Isso. Eu trabalhei na propriedade até os 28 anos. Aí realizei um sonho antigo, foi uma realização pessoal, na verdade, fazer medicina veterinária. E aí consegui ir para a faculdade aos 28 anos. Aí consegui concretizar o sonho e tudo mais, trabalhei, exerci a profissão por um período e agora, faz alguns meses, estou retornando para a propriedade novamente. E como é que está sendo esse desafio? Olha, bem trabalhoso, assim, mas assim, bem gratificante também, pelo seguinte, porque é aquela história, o corpo cansa, o corpo chega à noite e tá arrebentado, mas a mente tá em paz, sabe? Então isso é muito gratificante você conseguir ir lá e fazer, conseguir fazer o que eu queria, entende? Há um tempo atrás que eu via outras pessoas exercendo, hoje eu consigo eu pôr a mão na massa ali e produzir. Hoje a propriedade é tocada genuinamente por mulheres, por vocês. Isso, exatamente. Tem a nossa mãe, que é a nossa matriarca, é a que cuida da casa, tá sempre nos esperando, o almoço tá pronto, toma conta aqui, gerencia a casa. Eu tomo conta dos aviários, que a gente tem 2 galpões, então, enfim, produz aí uma certa quantidade de aves, e a Elizabeth que toma conta da organização aí do organização de pátio, mexe com uma parte de fruticultura, e é mais ou menos dividida dessa forma. É uma história tão bacana porque ela vai se unindo entre as histórias de cada uma. Da Raquel, da Beth, também, claro, da Dona Anitta e de toda a família que hoje compõe essa estrutura familiar. Mas inicialmente, como é que foi? Você voltando para casa, né? Aí teve a ideia que você pensou de fazer um extra, aí de pôr, por exemplo, uma outra produção. Do que era, Beth? Eu queria ter uma produção de morangos aqui, sabe? Então, assim, era o que eu via para uma propriedade pequena, próximo do centro da cidade, porque aqui é muito próximo da cidade, e que seria, digamos assim, eu achava que seria de fácil manejo, né? O que não é. Mas, enfim, aí eu conversei com meu pai e ele, enfim, fui procurar e ele achou assim que era um investimento muito alto, porque não ia valer a pena, que a gente não conhecia nada, né? Ia ter que fazer um investimento grande. E aí ele disse, não, nem pensar. Gastar tudo isso para pôr um trabalho aí que a gente não conhece, que a gente não sabe, de forma alguma, né? Não quis. Não quis, de jeito maneiro. Aí no lugar onde eu tinha ideia de ter a estufa de morango, ele plantou 70 pés de figo.
Ele simplesmente decidiu que ia plantar figos. Simplesmente disse, vou plantar figos e acabou. Não pediu nada para ninguém, não pediu assistência para ninguém, vou plantar. Fez 70 covas ali, 40 por 40 de profundidade, e é isso que eu vou fazer. Isso foi... digamos, a partir de julho de 2017. Plantou 70 mudas de figo em julho. Em setembro. De 2017. Aí meu pai, no final de novembro, teve um pequeno acidente de trabalho e aí começou a ter alguns problemas de saúde. Então ele logo foi ao hospital, veio para casa, retornamos ao hospital, ficou quase 30 dias na UTI e no dia 2 de janeiro ele veio a falecer. E aí ficaram-se os figos, a gente sabia que era figo. Ele não viu os figos? Nada. Nem os figos, nem 30 e poucos pés de cítricos que ele havia plantado. Não viu nada. Ele não viu crescer, ele não viu florescer, ele não viu frutificar, nada. Ficaram os figos e uma propriedade e uma família totalmente dependente dele, que tinha que continuar a sobreviver e a produzir. E tivemos que aprender. Naquela casinha branca que eu já nem vejo mais, ficaram 2 olhos tristes, quanta saudade deixei pra trás. Dona Anita, como é que a senhora enxerga tudo isso, Dona Anita? Ai, eu nem sei te dizer como que eu enxergo tudo. Porque, imagina... Me dá muito dó de ver elas trabalhar assim, e eu também trabalho bastante, sabe? Mas temos que enfrentar, né, a vida, que não é fácil. Assim é a vida, sem medo, nem dó, nem drama. A senhora disse antes, inclusive, de que uma coisa bem feita foi as covas. Por quê, Dona Anita? Porque ele queria fazer as covas bem feitas. Quando ele ia plantar uma fruta, alguma coisa, as covas tinha que ser bem feita e toda adubada, porque daí ele ponhava o adubo químico, ponhava outro orgânico, né? Ele colocava tudo, ele queria, as covas eram bem feitas, ele já pegava um peão que vinha ajudar ele a fazer a cova. Há quem diga que a fruta não cai longe do pé. Entre vocês duas, alguém puxou mais pertinho do pai ou não? A Raquel. Por que, Raquel? Elas dizem que mas é que assim, às vezes algumas... Nós trabalhamos junto com ele. Diz a mãe que é isso. Enfim, é que assim, alguém tem que tomar algumas decisões. E a Beth, ela é mais pacífica, ela é de esperar um pouco mais, e eu já sou, não, tem que fazer. Então aí acaba até em certos momentos alguém diz, não, você tomou o lugar da sua irmã, porque ela, na hierarquia, né, ela teria que ser a próxima, mas não dá para ficar esperando, a Beth, ela é um pouco mais devagar, então a gente precisa, mas aí, em contrapartida, ela tá lá auxiliando, segurando as pontas, né, então é como se eu fosse a explosão e ela a calmaria. É um equilíbrio. Isso, exatamente. Vocês trabalham com as ferramentas? Também. Trator, vão até ajudar aqueles que vêm atrás da luz arrumada de noite. Eu já aqui estão em volta com o trator junto lá, tirando... As últimas chuvas que teve, era quase então é assim, sabe? É tudo, elas lidam com tudo que é ferramenta. Isso aqui lida com tudo que é ferramenta. Essa daí é menos, porque... Mas, sabe, não. Mas... Elas dizem ainda bem. É isso aí, né? E aí elas seria são... meio perigoso. Mas a Raquel usa a motosserra com destreza, o trator também. A Joana, minha filha que não está também, ela usa a motosserra, o trator, né? Eu já digo assim, não, gente... Circular para cortar lenha. Circular eu domino, corto lenha, faço o que tiver que fazer. Temos de tudo. Isso tudo foi se aprendendo no dia a dia? Sim, tudo a gente aprender depois que estamos no sítio. Ali, né? Porque aí, imagino, quando faleceu o pai de vocês, foi essa tomada de decisão? Em algum momento passou pelo menos pela cabeça, vamos vender e morar na cidade ou não? Vamos segurar o que é nosso e vamos tocar adiante? Essa conversa existiu em algum momento? Não existiu porque eu acredito que não... Não é isso que a gente deseja. No momento. Então, assim, como eu estava te falando antes, nós temos que fechar alguns ciclos, sabe?
que foram deixados, e a gente, como eu disse, já pegou o barco em andamento. Cada uma tem um sonho. Eu acho assim que aqui às vezes a gente assim tem o cordão umbilical tudo ligado aqui, sabe? É meio difícil de... Que bacana, a gente percebe, claro, o perfil de cada uma, são opostos, mas ligados pelo mesmo propósito, pela mesma união, pelo mesmo amor, praticamente, que é a da família. Sim. Fica bem evidente isso. E eu gosto sempre de concluir o quadro. E aqui estamos estreando 3 pessoas, 3 figuras belíssimas que a gente agradece de coração por compartilhar, abrir as portas da residência de vocês e compartilhar a história de vocês, de uma mensagem, cada uma, pelo menos o que se deixa para quem nos assiste todos os sábados e espera nesse momento do quadro na sua casa, para fazer com que esse momento seja de mensagem para quem acompanha em casa, porque a gente já ouviu muitos relatos, seja de ser uma pessoa honesta e trabalhadora, seja de manter o trabalho firme, sempre procurar um propósito, enfim, cada um deixa aquilo que tem no coração. Posso começar com a Elizabeth? O que você deixa de mensagem, Elizabeth? Primeiro de tudo, confiar em Deus. Família, nós temos uma família de raízes muito profundas. Família é realmente um porto seguro. E desistir jamais. Embora as dificuldades às vezes sejam terríveis, mas desistir jamais. Jamais. É um bom conselho. Raquel? Que possamos sempre ser melhor hoje do que fomos ontem. Então, embora uma pequena evolução, mas que a gente sempre consiga ser melhor hoje do que foi ontem. Usar as adversidades para a gente crescer, evoluir, e eu acredito que a minha vida, eu sei, lá no meu íntimo, que as dificuldades me fizeram evoluir. Então, essa é a minha mensagem. Dona Anita, para a gente concluir, Dona Anita, com 77 anos, eu acredito que a sua mensagem, o que a senhora vai nos falar agora, seja direcionado para a minha geração, para os mais jovens. O que a senhora diz para esse pessoal, Dona Anita? Olha, primeiramente eu agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? E pelas nossas vidas. E quero aconselhar essa gente que está vindo mais nova, né? Que procurem sempre fazer o melhor, que seja um povo mais calmo, desde andar, no tipo deles andar na rua, tudo isso aí gostaria que mudasse, né? Que está muito isso ali. E agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Passamos por muitas lutas, muitos problemas, mas sempre Ele nos deu vitória e vencemos. E aqui temos para nós continuar. E eu agradeço mesmo por vocês deixarem contar a história de vocês para nossa audiência. Imagina, isso é um prazer. Estamos sempre à disposição de vocês aí. E é dessa maneira que a gente conclui esta edição do quadro Na Sua Casa, assim como também do Repórter Cidadão. Desejando você um ótimo final de semana, aqui agradecendo a equipe da TV Sudoeste em Francisco Beltrão, através de André Lessey, que nos acompanhou, nos indicou essa história belíssima, inclusive faz com que isso possa acontecer e chegar até você. Um ótimo final de semana, na segunda-feira a gente se encontra. Até mais!